Muito boa tarde. Começo por agradecer à Associação Comercial a oportunidade para estar aqui hoje nesta sessão a falar sobre mobilidade e como se move o Grande Porto no futuro. Eu, como venho de uma escola de engenharia e como sou engenheiro de formação, não resisti a trazer alguns números e confesso que vou falar muito pouco do futuro e vou falar muito sobre onde é que nós estamos hoje e como é que chegamos ao ponto em que estamos. E vou começar por, em primeiro lugar, fazer uma reflexão muito breve do que é que foi e o que é que tem sido o movimento e as alterações na área metropolitana do Porto. A área metropolitana do Porto, nos últimos 20 anos, sensivelmente entre o ano 2000 e 2020, manteve a sua população relativamente estável, portanto teve um ligeiro acréscimo de 0,5%, mas a cidade do Porto perdeu 19% de população neste período. Portanto, esta é uma dinâmica conhecida, de facto tem-se assistido a um esvaziamento do centro da área metropolitana e a uma relocalização das pessoas por várias razões, e a professora Teresa Sá Marques seguramente pode discutir estas dinâmicas demográficas e sociais com muito mais profundidade que eu, mas tem havido, de facto, este movimento que não é exclusivo do Porto, mas que tem tido, de facto, no Porto uma grande expressão. E isto vê-se não só a nível da população, mas vê-se também, por exemplo, a nível do emprego. Em 1981, portanto, 22% do emprego estava na cidade do Porto, 22% do emprego da área metropolitana do Porto, e 20 anos depois, em 2011, que foi o último ano para o qual eu obtive estes dados, apenas 12% do emprego está localizado na cidade do Porto. Portanto, a cidade do Porto está a perder simultaneamente população e está a perder simultaneamente emprego. Todavia, é curioso que a cidade do Porto continua a funcionar como a rótula do sistema de mobilidade da área metropolitana. E continuamos com uma rede de transportes muito centrada nos movimentos da periferia para a cidade do Porto. E que dimensão é que têm estas deslocações e é que têm estes movimentos? Estamos a falar de cerca de 3,4 milhões de deslocações por dia. Isto corresponde sensivelmente a 2,7 deslocações por pessoa na área metropolitana, das quais cerca de um terço são deslocações relativas a trabalho, e significa que cada pessoa, em média, na área metropolitana está a despender cerca de 67 minutos por dia em deslocações. Daqui a pouco eu já vou mostrar o que é que são os impactos desta mobilidade e desta dimensão de tempo. Mas como é que nos temos mexido? Isto é o volume de deslocações, como é que estas deslocações se repartem? O Porto tem um problema crónico e tem um problema que se tem agravado, que é o chamado problema da repartição modal. A repartição modal é, no fundo, a percentagem de deslocações que são feitas por automóvel e a percentagem de deslocações que são feitas em transporte público, e por simplificação vamos centrar-nos só nestas duas dimensões. Há obviamente um conjunto de outras deslocações, a pé, em modos suaves, mas vamos focar naquilo que é o peso do transporte público e do transporte individual. E em 2001, 34% das deslocações eram feitas em transporte público, na área metropolitana do Porto. Em 2017, esse número reduziu para 16%. Portanto, caiu para menos de metade a percentagem de viagens feitas em transporte público. Quando olhamos para o transporte individual, já em 2001 a percentagem de utilização deste modo era superior ao transporte público, era 39%, e aumentou para 59%. Isto dados de 2017. Significa que, num contexto em que discutimos a necessidade de se aumentar a utilização do transporte público, de descarbonizarmos o sistema de transportes, a área metropolitana do Porto está a movimentar-se no sentido contrário, no sentido de uma maior dependência do automóvel. E as más notícias não ficam por aqui. As más notícias são que a pandemia veio agravar em muito este desequilíbrio. Eu tenho ali os dados de dois operadores, a STCP e a Metro do Porto, e contagens de tráfego no final da A3, no lance, entre a VCI e a Nacional 12. E quando comparamos o que é que foi a evolução entre 2019 e 2021, verificamos que a STCP e a Metro do Porto perderam um valor significativo de procura. Portanto, houve quedas na STCP de 34%, na Metro do Porto de 41%, dir-me-ão, muito bem, mas 2001 ainda foi um ano de pandemia, portanto ainda foi um ano em que as deslocações ainda não estavam ao nível do período pré-pandemia. Mas a verdade é que quando olhamos para as deslocações e para as contagens em automóvel, elas apenas caíram, quando comparamos 2021 com 2019, 4%. Isto é, a utilização do transporte individual
não foi impactada até 2001 pela pandemia, a do transporte público foi muito impactada pela pandemia. O que significa que aquele desequilíbrio que tínhamos na repartição modal foi muito agravado pela pandemia. Como é que chegamos aqui? Será que são os operadores de transporte público que estão a fazer alguma coisa errada? Trouxe o exemplo da STCP. A STCP fez um esforço significativo para contrariar a tendência de queda. Aquele gráfico que está ali, aquelas linhas representam a linha azul escura de baixo é o número de passageiros, a linha do meio é um azul mais claro, é a receita por passageiro, que é a função do tarifário, no fundo quanto é que a STCP recebe por cada passageiro, e a linha de cima é a oferta da STCP medida em veículos quilómetro. Entre 2019 e 2021, o que é que a STCP fez? Olhando para a primeira linha, manteve o serviço. Isto é, mesmo com a redução nos níveis de procura, a STCP fez o esforço de manter a oferta, circulando naturalmente com autocarros mais vazios. A nível do tarifário, foi feito um esforço muito substancial na redução do tarifário. Quando olhamos para a linha da receita por passageiro, a STCP recebe hoje cerca de 36% menos por passageiro em 2021 do que recebia em 2019. Isto como consequência do abaixamento do tarifário. E, portanto, a STCP manteve a oferta, oferece uma oferta mais barata, portanto, reduz o tarifário e, mesmo assim, teve um decréscimo na procura acima dos 30%. Isto, de facto, é difícil para os operadores porque este déficit que se gera por mantermos a oferta e recebermos menos do lado tarifário, significa que, obviamente, isto tem que ser compensado por via de obrigações de serviço público por parte dos acionistas. Portanto, de facto, os operadores estão, de alguma forma, a fazerem e a terem aquilo que está ao seu alcance. Mantêm a oferta, baixa o tarifário, mesmo assim não é possível, não conseguem contrariar esta tendência de procura. E o que é que isto está a originar? Perdão. Está a originar naquilo que é, na minha opinião, a maior deseconomia da área metropolitana do Porto. E é o congestionamento. Estamos a falar de um volume de cerca de 300 milhões de horas perdidas por ano em deslocações e com uma conta muito simples, com uma aproximação, com uma média ponderada entre aquilo que é a produtividade per capita, aquilo que são os rendimentos per capita e aquilo que é o valor do tempo para quem se desloca em modo para as escolas ou em modo de lazer, chegamos à conclusão que estamos a falar de uma deseconomia de cerca de 3 mil milhões de euros por ano. Isto é a deseconomia que o sistema de mobilidade da área metropolitana do Porto está a gerar. Naturalmente que aqueles 3 mil milhões de euros não são totalmente elimináveis, haverá sempre, obviamente, uma dimensão de tempo perdido em transporte público, mas isto ajuda-nos a perceber, e é um número que nos ajuda a situar, que um esforço de 10% no tempo perdido em deslocações na área metropolitana do Porto significa uma poupança anual de cerca de 300 milhões de euros. E este é um dado importante quando olhamos para aquilo que é o investimento público em infraestruturas e dá-nos uma medida de comparação para aquilo que é necessário, para o investimento que está em curso e para aquilo que é necessário, de facto, investir em infraestruturas na área metropolitana do Porto. Como é que saímos desta situação? Eu proponho esta alteração de paradigma, eu proponho 3 dimensões: dor, dinheiro e estratégia. Por um lado, vai ser necessário, de facto, o sistema de transportes captar novos utilizadores e utilizadores que abandonaram o sistema. A pandemia foi, sobretudo, dramática para este último conjunto. Isto é, para um conjunto de população que usava o transporte público e que, com a pandemia e com uma necessidade de mobilidade muito mais difusa do que era antes da pandemia, hoje em dia é vulgar abandonarmos a semana dos 5 dias de trabalho no escritório para 3 dias no escritório, para 2 dias e meio no escritório, e, portanto, as necessidades de mobilidade das pessoas mudaram radicalmente. E nós vamos ter que captar novos utilizadores, portanto, utilizadores que nunca foram, que usaram sempre automóvel e aqueles que usavam transporte público e abandonaram. E isto vai implicar, de facto, muito dinheiro. Atuar sobre a oferta, isto é, atuar sobre as redes, temos mais autocarros, temos mais veículos a circular, e atuar sobre o tarifário, já vimos que não é suficiente. O caso da STCP, eu trouxe o caso da STCP, podia ter mostrado o caso do Metro do Porto, podia ter mostrado o caso do Metro de Lisboa ou da Carris. Todos os operadores estão nesta situação. Todos fizeram esforço
para manter os níveis de oferta, todos viram os seus tarifários reduzidos e todos viram a procura diminuir. E isto implica, de facto, olhar para o sistema de mobilidade com outros olhos e pensar soluções radicalmente diferentes das soluções que tradicionalmente temos pensado. A parte da dor é aumentar o atrito na utilização do transporte individual. Não é sustentável, não é possível mantermos o nível de utilização do automóvel que temos hoje na área metropolitana do Porto. E isso vai implicar, de facto, alguma dor. As pessoas ajustam as suas deslocações e as suas soluções de mobilidade às suas vidas, às suas necessidades, às suas restrições sociais, familiares e económicas, mas nós vamos precisar de criar este atrito, e este atrito pode ser criado de muitas formas, diminuindo capacidade de estacionamento, aumentando valores de portagens, aumentando custos de estacionamento, e isto só pode ser feito se, do outro lado da moeda, atuarmos sobre o transporte público, sob pena, obviamente, de gerarmos graves problemas sociais à população. E é difícil falarmos, num contexto em que estamos, de falar em criar mais custos para quem utiliza o transporte individual. Portanto, é necessário, de facto, criar as alternativas. A última dimensão, a 4, é a estratégia. Portanto, a área metropolitana do Porto é hoje muito diferente do que era há 20 anos, seguramente muito diferente do que era há 40 anos, mas continua a ter um sistema de mobilidade muito centrado na cidade do Porto. A cidade do Porto continua, como eu disse no início, a funcionar como a rótula do sistema de mobilidade, e a cidade do Porto não é mais capaz de funcionar ou de continuar a funcionar como esta rótula, porque esta rótula está congestionada. E precisamos de olhar, de facto, para soluções que olhem para a área metropolitana do Porto, não como uma área metropolitana centrada só e apenas do ponto de vista da mobilidade na área metropolitana do Porto, mas que permita soluções de mobilidade, não em automóvel, mas em transporte público, perdão, aos diferentes núcleos e às diferentes áreas em torno da cidade do Porto. E com isto termino. Muito obrigado. Muito obrigado.